Olá, como vai? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, você aprenderá sobre sufixos. Partiu para mais uma aula? Você lembra o que aprendemos na aula anterior? Isso mesmo! Aprendemos sobre o senhor prefixo. Mas você sabia que ele tem um irmão? É sério! Um irmão mais novo, o sufixo. Mas antes de falarmos sobre o caçula dessa família da língua portuguesa, relembre comigo o que são substantivos, verbos e adjetivos, que conhecemos na aula passada. E, claro, o senhor prefixo. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a tudo, todas as coisas, sentimentos, lugares. Tudo que precisa ser nomeado é um substantivo. Em aulas anteriores, vimos que as profissões são substantivos, inclusive as profissões de quem trabalha na escola, como o auxiliar de serviços gerais, o responsável pela limpeza da escola. Já o verbo é a classe de palavras que indica estados, ações ou fenômenos da natureza. Como exemplo, temos a seguinte frase: choveu muito ontem à noite. O verbo choveu indica um fenômeno da natureza. Adjetivo é uma classe de palavras que dá características aos substantivos: qualidade, defeito, estado, condição, etc. Como exemplo, temos a frase Juliana é a minha aluna surda. O adjetivo é surda e ele dá características à minha aluna Juliana. Portanto, substantivo é uma classe de palavras que nomeia. Verbo é uma classe de palavras que indica ação, estado ou até mesmo fenômeno da natureza. E o adjetivo é uma classe de palavras que dá características ao substantivo. Essas três classes recebem o senhor prefixo e o seu irmãozinho, o sufixo. Relembre comigo o que é prefixo. Prefixo é como chamamos na língua portuguesa aquilo que se une ao início de uma palavra para formar uma nova. Assim, num passe de mágica, ele começa com pré, justamente porque pré sempre indicará aquilo que vem antes. Veja esse exemplo. Temos o prefixo in e a palavra possível. Quando eu uno o prefixo in e a palavra possível, uma nova palavra se forma, a palavra impossível. Enquanto possível significa algo que pode ser feito, impossível significa algo que não pode acontecer. Você lembra que eu comentei que existem vários tipos de prefixo e com diversos significados? Isso acontece por outro motivo que vimos na aula anterior. Não colocamos o prefixo nas palavras de qualquer jeito, pois cada tipo de prefixo possui um significado que nos ajuda a compreender o significado dessas novas palavras que são geradas. Agora chegamos a ele, no mais novo da família, o sufixo. Para você entender melhor qual o papel dele na língua portuguesa, imagine comigo uma árvore. Ah, ela apareceu. Nossa imaginação está forte, não é mesmo? Mas não é exatamente assim que eu estava pensando. Agora sim. Nela temos a raiz, as folhas e os frutos. A raiz é algo fixo, que não sai. As folhas aparecem primeiro do que os frutos e, por isso, podemos dizer que elas aparecem antes. Então, na palavra impossível, formada pelo prefixo in e a palavra possível, podemos dizer que a palavra possível é como a raiz de uma árvore e o prefixo in, as folhas. Afinal, a raiz de uma árvore está sempre ali e não muda, assim como as palavras que se juntam aos prefixos. E as folhas das árvores mudam, além de virem antes dos frutos.
sendo o mesmo caso dos prefixos, que vêm antes do sufixo e mudam conforme o sentido do que queremos dizer. Se as palavras que se unem aos prefixos são as raízes e os prefixos são as folhas, os sufixos são os frutos, pois eles vêm por último, no final. Na palavra rapaz, por exemplo, quando ela se une ao sufixo inho, isso acontece no final da palavra, formando então a palavra rapazinho. Ou seja, a palavra rapazinho é formada pela palavra rapaz mais o sufixo inho. É isso mesmo que você entendeu. Sufixo é o contrário de prefixo. Ele une-se ao final de uma palavra para formar uma nova. Enquanto o prefixo fica no início da palavra, o sufixo fica no final. Observe este exemplo. A palavra café, ao unir-se com o sufixozinho, forma uma nova palavra, a palavra cafezinho. Os sufixos, quando unidos a diversas palavras, formam tantas palavras novas que se eu falasse todas aqui, querido aluno, iria demorar. Um exemplo de conjuntos de palavras formadas pelos sufixos são os diminutivos, aquelas palavras que transmitem a diminuição de algo ou alguém. A palavra cafezinho é um exemplo de palavra no diminutivo. Você observou que a palavra café, ao unir-se com o sufixozinho, ela perdeu o acento? Pois é, isso pode acontecer em alguns casos de junção de uma palavra com um sufixo. Também pode acontecer de algumas letras da palavra saírem, mas não é sempre que isso acontece. Observe comigo a tabela a seguir com alguns exemplos de sufixos. Temos nesta tabela inho, zinho e zinha. Ao unirmos a palavra lápis com o sufixo inho, geramos uma nova palavra, a palavra lapizinho. Observe que na nova palavra não temos o acento na letra A e o S tem som de Z. Ao unirmos a palavra moço com o sufixo inho, geramos uma nova palavra, a palavra mocinho. Observe que na nova palavra não temos a cedilha. Ao unirmos a palavra bonito com o sufixo inho, geramos uma nova palavra, a palavra bonitinho. Observe que na nova palavra não temos a letra O para formar a última sílaba, tó. Em vez disso, a letra O foi substituída pelo sufixo inho. Ao unirmos a palavra pão com o sufixo zinho, geramos uma nova palavra, a palavra pãozinho. Observe que na nova palavra permanece o tio. A única mudança foi apenas a união ao sufixo. Ao unirmos a palavra anel com o sufixo zinho, geramos uma nova palavra, a palavra anelzinho. Observe que na nova palavra, a única mudança foi a união ao sufixo. Ao unirmos a palavra bom com o sufixozinho, geramos uma nova palavra, a palavra bonzinho. Observe que na nova palavra não temos a letra M. Ela foi trocada pela letra N e houve a união ao sufixozinho. Ao unirmos a palavra flor com o sufixozinha, geramos uma nova palavra, a palavra florzinha. Observe que na nova palavra, a única mudança foi a união ao sufixo. Todas as outras letras da palavra flor continuaram. Ao unirmos a palavra cor com o sufixozinha, geramos uma nova palavra, a palavra corzinha. Observe que na nova palavra, a única mudança foi a união ao sufixo. Todas as outras letras da palavra cor continuaram. Agora, leia comigo as frases a seguir. Alicia vibrou com o golaço do seu pai. Giovana tem um casarão. Pedro Arthur viu a fornalha e se espantou. Maitê estava se divertindo no salão de dança. Você viu que cada frase tem uma palavra destacada?
são as palavras que possuem sufixo. Todas essas palavras são alguns exemplos de um outro conjunto de palavras formadas pelos sufixos, os aumentativos. Aumentativos são aquelas palavras que aumentam algo ou alguém. Dessa forma, golaço é o aumentativo de gol, casarão é o aumentativo de casa, fornalha é o aumentativo de forno e salão é o aumentativo de sala. Todos eles uniram-se a um sufixo. Gol uniu-se ao sufixo aço. Casa uniu-se ao sufixo rão. Forno uniu-se ao sufixo alha. E sala uniu-se ao sufixo ão. Agora que você relembrou substantivos, verbos, adjetivos e aprendeu sobre sufixos, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Observe os destaques das palavras abaixo e classifique-os corretamente, circulando a resposta correta. Nós vamos ter que classificar se é prefixo ou sufixo, mas temos que lembrar o seguinte: prefixo vem antes e sufixo vem depois. Portanto, na letra A, o arquiteto Cláudio planejou um lindo casarão. A parte destacada é rão, da palavra casarão. O rão seria um prefixo ou um sufixo? Observe que ele está no final da palavra casa. Portanto, isso mesmo, ele é um sufixo. Letra B. Elza e seu bisneto Heitor foram passear. A parte destacada é bis, da palavra bisneto. Lembre-se que, se está no início da palavra, será isso mesmo, um prefixo, prefixo bis. Letra C. Bárbara trabalha no maior salão da região. Salão é o aumentativo de sala e o ão que está destacado está no final. Portanto, ele é exatamente um sufixo. Atividade número 2. Encaixe o sufixo correto e complete as palavras abaixo. Como será que eu posso completar a palavra da letra A? Me parece ser o nome de alguém, não é mesmo? Acho que é Pedro. Como é que será que eu posso chamar o Pedro de forma diminutiva? Pedrinho, Pedrizinho ou Pedrizinha? Isso mesmo, é Pedrinho. Portanto, o sufixo correto é o inho. Na letra B, eu devo falar irmãinho, irmãzinho ou irmãzinha? Observe com atenção. A palavra é irmã. Portanto, eu vou unir ao sufixo zinha, ficando então irmãzinha. Letra C. Animal. Como será que eu posso unir um sufixo à palavra animal? Vamos testar. Animalinho, animalzinho ou animalzinha? Observe que animal é um substantivo masculino. Portanto, o correto é falar animalzinho. Atividade número 3. De acordo com os seus estudos sobre prefixo e sufixo, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. O prefixo une-se ao início de uma palavra para formar uma nova. O que você acha? Essa sentença está correta? Será que ela é verdadeira ou ela é falsa? Lembre-se que a palavra prefixo começa com pré, que significa aquilo que vem antes. Portanto, a letra A é verdadeiro, está bem? Já na letra B, nós temos a mesma sentença com uma diferença. Ele está dizendo o sufixo. Mas não é o prefixo que une-se ao início? O sufixo também vai se unir ao início da palavra?
Acho que não, hein? Então, na letra B, a resposta é F, para falso. Letra C. O sufixo une-se ao final de uma palavra para formar uma nova. Nossa, essa frase está perfeita. Você concorda com ela? Eu também. Portanto, na letra C, a resposta é V, para verdadeiro. Na letra D, nós temos o mesmo, porém com a palavra prefixo. Mas nós acabamos de ver que prefixo vai unir-se ao início e não ao final. Portanto, na letra D, a resposta é F, para falso. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, na aula de hoje retomamos o que são substantivos, verbos e adjetivos, além de relembrarmos o que significa prefixo. Não esqueça que substantivo, verbo e adjetivo são classes de palavras da língua portuguesa e cada um tem uma função. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a tudo. Verbo é a classe de palavras que indica estados, ações ou fenômenos da natureza. E adjetivo é a classe de palavras que dá características aos substantivos. Qualidade, defeito, estado, condição, etc. Nessas três classes de palavras, podemos utilizar o prefixo. O prefixo une-se ao início de uma palavra para formar uma nova. Ele é o irmão mais velho do sufixo, que você conheceu mais perto hoje. Sufixo é o contrário de prefixo, ou seja, se prefixo une-se no início da palavra, o sufixo une-se ao final de uma palavra, e assim ele forma uma nova. Eu comentei com você que para entendermos melhor sobre prefixo e sufixo, poderíamos observar três partes de uma árvore: a raiz, as folhas e os frutos. A raiz seria a palavra que se une a um dos dois, porque ela sempre fica lá e raramente muda, assim como a raiz de uma árvore. Já a folha da árvore seria o prefixo, porque ela vem antes do fruto, e o fruto é como se fosse o sufixo, pois ele vem por último. Nesse lindo mundo da língua portuguesa, podemos usar os diversos prefixos e sufixos em várias palavras, e não somente nessa que vimos na aula de hoje. Essa foi apenas uma pontinha de todas as palavras que levam prefixos e sufixos. O que você achou da aula de hoje? Eu adorei lhe ensinar sobre o sufixo e relembrar junto com você sobre o senhor prefixo. Espero vê-lo novamente. Um abraço bem apertado e até a próxima aula!